Bom, depois de tudo que nós vivemos, que nós passamos com essa pandemia, 2 anos aí, longe do público, longe dos estádios, é evidente que esse campeonato, ele está sendo bem melhor que muitos outros atrás. Eu acho que a surpresa foi o público, né? O público aprovou o campeonato. O público deu uma nota muito boa, porque a taxa de ocupação dos estádios ela foi muito grande, porque se você for levar em consideração que o Atlético jogou no seu estádio, Vila no seu estádio, o Goiás no seu, e os estádios lotaram, então a taxa de ocupação foi muito grande. Ela, num ponto, foi decepcionante, não pelo fato do time do Atlético, você vai falar decepcionante como? Se o time chega numa final. Ela foi uma campanha cheia de precalços, né? Foi uma campanha em falsa, onde o time tropeçou quando você não esperava. Mas muito... dá para entender. É compreensível, porque o Atlético perdeu um time inteiro em relação ao do ano passado. Você não consegue formar um time do dia para a noite. Se você pegar na ponta do lápis aí, o Atlético perdeu Fernando Miguel, vou ver se eu dou conta aqui de todo mundo, Arnaldo, o Natan, o outro zagueiro que era quem? O João Vitor, que já tinha ido antes para o Corinthians. Não, era o Éder, que foi para o América Mineiro, e você perdeu o lateral esquerdo, Cariús ou o Natanael. Você perdeu um meio campo ali também, você tinha o William Maranhão, você tinha João Paulo, você tinha o Medeiros lá, você tinha o André Luiz, você tinha o Zé Roberto, você tinha Janderson, você tinha Lucão. Um time que, se você colocar no papel, é melhor que esse que aí está. Então o Atlético sofreu um impacto muito grande dessa troca radical que sofreu no seu elenco, e ainda não se encontrou de uma forma como a gente esperava. O Adson vai ter dificuldades para ter um time tão forte quanto teve o ano passado dentro do Campeonato Brasileiro. Então foi esse o ponto que talvez tenha causado um começo um pouco cheio de tropeços do Atlético, mas uma recuperação na reta final, no momento de chegada, no momento decisivo do campeonato. Bom, foi um Goiás já se preparando para o Campeonato Brasileiro. Ele não pensou só nas competições iniciais do ano. O Goiás já foi projetado mais à frente. Com o acesso para a Série A, boa parte do time que subiu da Série B, essa base permaneceu, que facilitou para a diretoria colocar novos jogadores, né? Não precisou de contratar tantos jogadores. Então, eu acho que isso foi um ponto importante que a diretoria fez. Outro ponto importante foi você já levar a sério as competições iniciais, a Copa do Brasil. No ano passado, o Goiás passou o vexame de ser eliminado na primeira fase. Com um jogo só, o Goiás foi eliminado lá no Rio de Janeiro. E esse ano o Goiás já projetou uma campanha melhor para a Copa do Brasil, que é uma das competições do início da temporada. E o Campeonato Goiano também, que o Goiás tinha ficado fora das últimas decisões, o Goiás sentiu que é o campeonato que ele mais ganha. O Goiás tem 28 títulos, é o maior campeão do estado. E quando não ganha, pelo menos chega à final. E nos últimos 2 campeonatos, o Goiás tinha ficado fora da final. Então, houve toda essa projeção de ver que o campeonato também era importante, apesar de parte da diretoria negar isso, mas a gente viu pelo trabalho, pela montagem do time, que o campeonato goiano também é importante sim para o Goiás. Nesse jogo perdeu para o Iporá, a segunda derrota do Goiás na temporada e no campeonato goiano. Perdeu por 3-2 para o Iporá. Nesse jogo o Nicolas se lesionou, que é um dos artilheiros da equipe, então já saiu do jogo com esse problema na cabeça. E no dia seguinte, o Paulo Autuori, né, que tinha sido contratado ali para gerir o departamento de futebol, acabou se desligando do clube, assim, sem mais nem menos, não teve muita explicação. O Goiás mesmo não quis se explicar e, consequentemente, o Bruno Pivetti também saiu, que era o técnico, né? Foi uma contratação meio que casada, então, com a saída do Paulo Autuori, o Goiás preferiu também demitir
o Bruno Pivetti, que vinha fazendo um bom trabalho, tinha bons números, foi apenas a primeira derrota dele, essa contra o Iporá, mas acabou saindo e nisso o Goiás ficou sem chão, né? Porque perdeu o gestor de futebol, perdeu o técnico, aí o Glauber voltou, ele estava como auxiliar técnico nesse momento, voltou, assumiu o comando técnico do clube e teve 2 dias para se preparar e ainda com esse desfalque, né? Que foi o Nicolas, né? O Nicolas tem 7 gols no campeonato, é um dos principais nomes do ataque, ao lado do Vinícius e do Pedro Raul. Então foram 2 dias turbulentos antes desse primeiro jogo na final. Então, né, a gente fica aqui na expectativa para saber o que o técnico Humberto Louser vai fazer para esse jogo. E o nosso trabalho principal é acompanhar treinamento, né? Para no dia do jogo a gente saber que o treinador está pensando ali, saber justificar qualquer escolha que ele faça. Então, pré-jogo, pré-clássico, pré-decisão é fundamental acompanhar todos os detalhes do treinamento. E vocês vão ver, é uma correria danada, porque além de acompanhar treino, tem entrevista coletiva, tem que produzir material para o site, produzir material para a TV. Então é uma correria danada, muitos especiais para fazer e a gente, além dos jogadores, a gente também fica na correria. Louser, bom dia. E você chega para essa decisão invicto no comando do Atlético. Queria saber o que significa isso para você, estar invicto, né? Qual que é o segredo e se é importante chegar numa decisão com essa invencibilidade. É fundamental, né? A gente sabe que clássico, qualquer coisinha já movimenta um clássico, ainda mais numa final de campeonato goiano, onde os 2 times são os maiores rivais, né? Hoje, tecnicamente, os 2 times estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Não tem como a gente abordar só o Atlético, tem que abordar também o Goiás, até porque os próprios times estudam os seus adversários, né? Então, foi um dia bastante movimentado no Goiás, né? Esse pré-clássico, e a gente tem que abordar, não tem como, tem que perguntar, né? Para saber como é que isso influencia, né, dentro de campo, se isso traz um pouco mais de facilidade para o Atlético nessa decisão. Pela situação que está hoje, você acha que a responsabilidade do Atlético aumenta? Porque quando a gente olha assim, os torcedores já imaginam o Goiás vivendo essa crise, o Atlético, né, vindo num momento de crescimento. A responsabilidade do Atlético aumenta, é maior nesse momento? A importância do Ascioli para o Atlético, ela tem uma razão simples de se explicar. O Atlético é aquele time considerado o time da família. O torcedor do Atlético, ele é bitolado ao estádio Antônio Ascioli. O Ascioli, ele se sente em casa. Eu não sei se o torcedor do Atlético é apenas aquele que reside nas proximidades, mas é aquele torcedor que chega na hora, chega vovô, chega vovó, chega filha, chega o neto, chega o tio, é família. Esse é um lado maravilhoso do time do Atlético. Você não vê briga no campo do Atlético, nem dentro nem fora de campo, nem antes nem depois dos jogos. Então, essa tradição do torcedor do Atlético, de ter o Ascioli como sua casa, ela tem sido fundamental para essas tomadas de decisão do presidente Adson, que nesse momento faz um trabalho árduo e inteligente para recuperar a torcida do Atlético. Basta ver ele colocar valor de ingresso a R$10. Alguém, quando ainda questionou o Adson lá se teria promoção, falou: promoção que eu posso fazer agora só se eu mandar buscar o torcedor, trazer aqui para o estádio e dar lanche. Porque realmente o ingresso do Atlético é barato e esse é o motivo para o torcedor comparecer. Então o Ascioli tem isso. E eu não estou falando que a torcida do Atlético é pequena, mas a torcida do Atlético ali no Ascioli, ela vai lotar porque ali são os campineiros, aqueles de raiz mesmo, que tem orgulho de falar: eu sou campineiro, eu sou atleticano, eu sou estádio Antônio Ascioli. Faltando aí pouco mais de 1 hora para o jogo, a gente fica aqui na busca, né, para saber, para tentar sanar as dúvidas que a gente tinha antes do jogo, né? No caso do Goiás, o Nicolas ficou naquela dúvida, não deve jogar, e no caso do Atlético, o Léo Pereira. O Léo Pereira foi dúvida, né, mas a gente conseguiu checar antes aí que ele vai para o jogo, então a gente fica nessa expectativa aí também. Na vida tudo você aprende, tudo, né? Não seria diferente a gente não pegar desses praticamente 30 dias que o Paulo Autuori, o Bruno estiver, o Ivete estiver aqui, para a gente ter aprendido. Lógico que nós aprendemos tanto que o clube tem uma sequência grande de vitórias.
colocar o Atlético em vantagem. Apita então ali o árbitro Eduardo Tomás. Vem pra cobrança então ali o Marlon Freitas. Tem a missão agora o capitão. Respira. Caminhou o Marlon Freitas. Partiu, bateu! Gol! Cobrança de pênalti ali do Marlon Freitas. Uma categoria do camisa 8 do Atlético, capitão. O goleiro Tadeu caiu no canto direito. Ele bateu praticamente no meio do gol. Quase uma cavadinha. Foi lá, morreu lá no fundo do time do Goiás. Marlon Freitas explode aqui o Castelo do Dragão. Marlon Freitas, camisa número 8. Agora, eu não tenho sangue de barata. Eu não tenho sangue de barata para ver um negócio desse. Não dá, não dá. Certo? São 2 clubes de Série A, você entendeu? Não precisa de uma palhaçada dessa. De um ato completamente despersonalizado. Você entendeu? Isso é... Você sabe o que é isso? Infelizmente, os árbitros desaprenderam a apitar sem VAR. E agora, pior, agora nem com VAR. Porque se aquele lance hoje, se esse lance foi pênalti, vou falar só do pênalti, não vou falar da expulsão não. Se esse lance foi pênalti, o lance do Luan, eu não sei nem o que é. Deu o lance, o zagueiro pegou o pé do Jorginho, pênalti claro, então não adianta reclamar. No resto, foi um jogo parelho, evidente que com a expulsão, que segundo o meu analista de arbitragem, foi justa. O Jorginho, de todos os caras envolvidos nesta decisão, é o que está mais acostumado a ela. Já ganhou do Goiás, já perdeu do Goiás, sabe o mato onde ele tem que lenhar, quem ele tem que provocar, como é que é o comportamento da torcida adversária, e ele vinha crescendo. Não tê-lo nesse momento é uma perda muito grande para o Atlético, viu, Evandro? Assim, por mais que o Rickson seja ali colocado na meia, dê conta de fazer a função, não ter o Jorginho, acho que é uma perda e tanto para o Atlético nesse jogo de sábado, viu? Um acontecimento no começo do jogo que foi fundamental para o desempenho das duas equipes. A contusão do Vinícius do Goiás. O Goiás com o Vinícius é um time, o Goiás sem o Vinícius é outro time. Sem o Vinícius, o Goiás, ao invés de ser um time defensivo, como era a proposta que o Goiás levou para o primeiro jogo, já que joga o campeonato por 2 resultados iguais, ele passou a ser um time retrancado. A situação do Atlético é muito mais cômoda. O Atlético tem um time experiente, passou por uma situação parecida na semifinal, porque pegou casa cheia dentro do Oba e o time se comportou muito bem, soube comandar o jogo, soube sofrer, como a gente diz no futebol, teve aqueles minutos finais no jogo contra o Vila, onde o Vila fez a pressão e o time se comportou muito bem. Então eu vejo o time do Atlético, o trabalho do Humberto Lousa para essa final é muito mais tranquila do que no caso pelo Glauber Ramos, porque o Atlético tá com uma vantagem muito boa, sabe trabalhar com o estádio cheio, tá mais acostumado com essa situação, porque como disse, vem de uma semifinal. Então a situação do Glauber, do Humberto Lousa, para preparar esse time, para aguentar a pressão, ela é bem mais tranquila. Esse trabalho o Glauber tem que fazer com muita competência, mais do que preparar taticamente a equipe, mais do que treinar as jogadas ofensivas eficientes. Ele precisa dar ao jogador do Goiás a consciência que o jogador do Goiás está em uma decisão com a camisa da marca Goiás, o verde do Goiás no corpo, e que ele precisa reverter uma situação de muita dificuldade. O Goiás se fechou, né? Não deu nenhuma entrevista coletiva, não abre os treinos, né? Desde o início da pandemia continua treinando
de maneira fechada, não deu entrevista coletiva, nenhum jogador falou após a partida, o Glauber Ramos também não concedeu entrevista coletiva após o jogo contra o Atlético, então meu trabalho ficou assim bem limitado. O que a gente fazia é olhar as fotos. Todo dia eles sobem fotos dos treinos, a gente ficava olhando as fotos para ver se via o Nicolas treinando, o Caio Vinícius treinando. O Nicolas eu não cheguei a ver, vi algumas fotos do Caio Vinícius, então ele voltou a treinar, é possível que ele volte nesse jogo, mas assim, ficou bem limitado, a gente ficava só olhando os treinos. O Edminho Pinheiro, que é vice-presidente do Conselho Deliberativo do clube, concedeu entrevista à Sagres após o jogo e também após a escalação da arbitragem do segundo jogo, mas ele sempre fala a opinião dele, ele não fala muito do que está acontecendo ali dentro do clube, mas a informação que a gente tem é que a diretoria está muito confiante de que o Nicolas volte e é sim um grande reforço para esse time. Mas, por exemplo, o Vinícius, ele sofreu uma lesão no início ali do jogo, acho que tinham 3, 4 minutos, ele é o principal jogador do time e a gente não sabe direito qual é a lesão que ele tem. A gente sabe que foi constatada essa lesão, mas existe uma divergência de informação. É a minha primeira final como repórter, vou ser repórter do time mandante, que está cheio de polêmicas, cheio de problemas. Então, assim, é um misto de ansiedade e também de nervosismo, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que se o Goiás, por exemplo, for derrotado, eu não vou ter entrevista depois do jogo. E isso já dificulta bastante o meu trabalho. Ao mesmo tempo, eu sei que se for campeão, vai chover de entrevistas e eu não vou saber para que lado que eu vou correr, porque vai ter muita gente querendo falar, principalmente por conta do que aconteceu no primeiro jogo. Então, é um misto de ansiedade com muito nervosismo, mas também eu estou muito feliz e muito grata pela oportunidade de estar presente numa final. É a primeira final aí que a gente vai ter depois desses 2 anos de pandemia, com o estádio lotado. Isso é muito marcante. Para quem é repórter, estar dentro do estádio vazio é muito ruim. Então, esse retorno, poder estar presente nesse retorno é muito bom, principalmente num clássico. Espero que dê tudo certo, que não tenha nenhum tipo de problema, nenhum tipo de violência, né? Até o presidente do Goiás já até pediu para que a torcida torça em paz, com tranquilidade, que não faça nenhum tipo de agressão, não jogue nada dentro do gramado, até porque pode gerar punição para o time. Então a gente espera que dê tudo certo, independente de quem for levantar o troféu. Eu acho que assim, o Atlético vem numa crescente muito grande. É um time que vem de alguns anos para cá tendo uma transformação positiva muito interessante, muito grande para o seu torcedor. O torcedor está muito animado e nada melhor que conquistar o título já é bom demais. Realmente eu, no caso, como ex-jogador, é o êxtase quando você consegue ali levantar a taça, principalmente no dia do aniversário e dentro do campo do maior rival. Sem dúvida nenhuma, é um jogo para ficar inesquecível aí na memória do torcedor atleticano. O Atlético está com uma vantagem muito grande, para mim está mais próximo de conquistar esse título do que a equipe do Goiás. O Goiás vai ter que fazer um jogo ali de superação, sem dúvida nenhuma. Então, sim, para o torcedor atleticano, é o tipo do jogo para ficar eternizado na memória de todos. Olha, significa muito, não só pela marca, que será o primeiro título profissional do Goiás na Serrinha, mas pela dificuldade que o Goiás vai enfrentar para ser campeão. Ele sai de um grupo que não exigiu o grau de dificuldade que o adversário dele teve. Ele perdeu o primeiro jogo e tem que reverter esse jogo em casa. Ele vai enfrentar um adversário muito qualificado que não conta apenas com um jogador, o Jorginho. Ele vai entrar em campo com uma adversidade muito grande, com o Elvis, que será o seu principal jogador na partida, tendo enterrado a mãe há 6 dias atrás. Sem o seu principal jogador no campeonato, o Vinícius. Sem o seu principal zagueiro, o Reinaldo. Com um lateral esquerdo desentrosado em relação aos demais jogadores. Então, tudo isso, superar tudo isso e ser campeão, é motivo de muita festa, de muita euforia. Esse título vale muito mais para o Goiás do que todos os títulos goianos que o Goiás já conquistou, porque é um título que será terá sido conquistado superando adversidades extremas, sem contar a situação extracampo. Troca de treinador, problemas da diretoria, com uma reação que não contribui com nada. Então tem que comemorar demais, porque esse título vale muito pela situação adversa que o Goiás tem de superar para vencer. Só mesmo sendo o Goiás gigante, o Goiás conseguirá ser campeão, mas o Goiás é gigante. Agora,
É preciso que cada um dos jogadores do Goiás tenham essa consciência e a tranquilidade para jogar o que sabem. Tem muitos meses, né, que eu sofri um acidente e aí eu não conseguia vir. Eu estava até muito nervosa, muito emocionada, né, porque para mim estar aqui é diferente, né? A gente sente muita energia boa, então eu estou muito feliz, muito. O torcedor vem junto, é o mês da cobrança, capricha aí, capitão, autorizado, mandou, fez, tocou, de bola podendo para o Marlon Freitas, saiu para a tabela com o Jairo, voltou para o Marlon Freitas, lindo drible para cima do marcador, golaço! Atlético, olha o rato, saiu o goleiro, tocou, que pintura! Jairo, olha o Jairo, saiu na cara do gol, que goleiro, tocou na pode ter certeza que é o primeiro de muitos, tem muitos por vir ainda, e agora comemorar, ser feliz, que o título é nosso. Eu posso dizer que eu sou abençoado, cara. Eu tenho alguns títulos na carreira, sim, esse é especial. É campeão, cara! Campeão! É o primeiro de muitos, se Deus quiser, principalmente aqui no Atlético. Vamos que o nosso ano está recheado de competições importantes, e se Deus quiser vai ser um grande ano. Para fazer um jogo, no primeiro tempo acabamos não conseguindo propor nesse jogo, ficamos um pouco atrás matando, mas no segundo tempo, quando acordamos para o jogo, botamos a bola no chão e fizemos o nosso jogo, a gente fez o resultado e graças a Deus conseguimos mais um título aí. Cavadinha tá virando especialidade da casa, Rato? Eles estão vindo muito rápido, é a única opção que tinha ali, graças a Deus fui feliz de novo. Mais um título com essa camisa aqui muito importante para mim.
um mix, né, de alívio, de dever cumprido. A gente fica muito feliz por ter conseguido esse objetivo do clube. Quando aqui nós chegamos, nós começamos a propagar isso aqui, a falar isso com os atletas. E eles são merecedores dessa conquista. Os atletas, todo o staff, todas as pessoas envolvidas direta e indiretamente com a família Atlético. Então, os nossos torcedores, hoje, o clube comemorando 85 anos e tendo uma conquista. Então, a gente fica muito feliz, é uma sensação de dever cumprido. Hoje, agora é comemorar, parabenizar a todos e continuar trabalhando para que a gente continue evoluindo. O Atlético é um clube que pensa grande, que tem trabalhado já ao longo do tempo para crescer, para colocar teu nome cada vez maior no cenário nacional e até mesmo internacional. Então a gente fica feliz por fazer parte dessa família.